E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero deixar aqui um comentário, nesse sentido que a mentira, protestante, ela só piora, Ela só piora, a situação do protestantismo, Cada mentira que eles contam, que fica bem claro, bem visível que estão mentindo, a questão do protestantismo só piora, Além de não ter base bíblica, além de não ter fundamento bíblico, para alguém fundar, a sua própria igreja, se totalmente contra a palavra de Deus, nem na história a gente encontra base e nem na natureza, Como eu costumo dizer, eles quebram a ordem natural das coisas, eles conseguem bagunçar tudo. E é isso que a gente vê hoje na sociedade, A ponto de ter igrejas aí mais do que escolas. Isso é o protestantismo, Isso é o protestantismo. Enfim, o que eu quero dizer é que o protestante, nos comentários, eles costumam dizer, não, a salvação vem só de Jesus Cristo. Como se os católicos negassem isso, Como se os católicos negassem que a salvação vem de Jesus Cristo. Quando o católico diz assim, a salvação só na igreja católica, aí muitos ficam escandalizados e dizem, não, a salvação vem de Jesus Cristo. Sim, a salvação vem de Jesus Cristo. Mas a pergunta que a gente faz é, e a igreja católica não vem de Jesus Cristo? Não foi Jesus Cristo quem fundou a igreja católica? É só olhar na história, é só olhar dentro das Sagradas Escrituras, é só olhar o segmento da patrística, os grandes padres dos primeiros séculos, que vão testemunhar tudo isso. Mas se você ficar negando tudo isso, você nega Jesus Cristo, Quando Jesus Cristo disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno não poderão vencê-la. Então, quando alguém nega isso, está negando o próprio Cristo. Ah, mas a salvação vem de Cristo. Sim, a salvação vem de Cristo. E a igreja católica veio de onde, Veio de Cristo. Aí um protestante colocou nos comentários que não, a igreja católica é de Constantino. E é muito engraçado isso aí, que para negar Jesus Cristo, para mostrar claramente que não crê em Cristo, quando Cristo disse que as forças do inferno não poderiam vencer a igreja, aí ele diz, não, a igreja é a igreja de Constantino. Ué, se Constantino fundou a igreja, onde está a igreja de Cristo? Aí eles vão lá para o relativismo, que é a pior heresia de todos os tempos, Aí eles vão lá para o relativismo, quando a gente pergunta, onde está então a igreja de Cristo? Uns dizem que foi Constantino que fundou a igreja, o que é uma tremenda mentira em todos os sentidos, E aí as coisas vão só piorando para o protestante, para o protestantismo, Porque eles negam Jesus Cristo, quando eles afirmam que a igreja é de Constantino, esquece de estudar melhor, de se informar melhor, de que antes de Constantino a igreja já tinha mais de 1.500 sedes episcopais naquela época, naquele mundo daquela época, já tinha mais de 1.500 sedes episcopais. A gente tem pessoas de grande credibilidade, de grande visibilidade já bem antes de Constantino na igreja, Temos Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu, São Clemente de Roma, vários bispos historicamente comprovado bem antes de Constantino. Então, quando o protestante diz que a igreja é a igreja de Constantino, quer dizer que é uma pessoa totalmente desinformada, mal informada, para ficar por aí contando essa mentira. E outra coisa que a gente percebe também, por exemplo, a Bíblia só foi canonizada, só foi definida no final do quarto século, ou seja, depois de Constantino. Aí a mentira protestante ela fica mais grosseira e pior ainda para o protestantismo quando ele diz isso, porque se a Bíblia foi canonizada no final do século IV, ou seja, depois de Constantino, no período em que a igreja já era a igreja de Constantino, segundo esses protestantes. Então, se eles estão crendo hoje nas Sagradas Escrituras, essa é a pergunta que faz. Está crendo então numa Sagradas Escrituras que foi canonizada pela igreja de Constantino, pela igreja que vocês falam que não é a de Cristo. Então, e como vocês creem nas Sagradas Escrituras? É por isso que eu digo, o protestante só se complica cada vez mais que eles fazem esse tipo de comentário, Porque se eles creem nas Sagradas Escrituras, que foi canonizada só lá no final do século IV, depois de Constantino, então como eles creem nessas Sagradas Escrituras? Eles não creem, simplesmente eles não creem nas Sagradas Escrituras, Porque se realmente ele estiver crendo nessas Sagradas Escrituras, ele está crendo numa Sagradas Escrituras que foi definida, que foi canonizada pela igreja de Constantino, e não pela igreja de Cristo. Então,
prova mais ainda a tremenda furada que é o protestantismo. Ao contrário de nós católicos, que temos, né, a Igreja de Cristo como verdadeira em todo o tempo. Não só antes de Constantino, e não depois de Constantino, e não no presente, não. Sempre a Igreja de Cristo a gente tem como verdadeira. Verdadeiramente Jesus Cristo fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja de Cristo, a Igreja primitiva de Cristo, ela subsiste, né, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Querendo você ou não. Um bom historiador vai perceber isso tranquilamente. Se for honesto, né? Se for honesto, vai perceber isso tranquilamente, que a Igreja primitiva de Cristo, ela subsiste na Igreja Católica Apostólica Romana. Aí quando o protestante diz que a igreja foi fundada por Constantino, que a igreja é a igreja de Constantino, então, né, ele deforma toda a história. Ele consegue, né, deformar toda a história. Ele está crendo, então, em uma igreja de Constantino. Então ele está crendo numa Bíblia que foi, né, canonizada pela igreja de Constantino. Então, irmão protestante, você que diz isso, né? Quando você diz que a igreja é a igreja de Constantino, você cai em uma tremenda, né, rua sem saída, né? Como é que você vai resolver isso agora? Se a Bíblia ainda não tinha sido canonizada antes de Constantino, e você crê nessa Bíblia, que foi canonizada depois de Constantino, então você está crendo numa Bíblia que foi canonizada pela igreja de Constantino. Então você não crê em Jesus Cristo coisa nenhuma, né? Você não crê em Jesus Cristo coisa nenhuma. Ao contrário dos católicos, que sabemos claramente que antes de Constantino, a igreja já tinha, né, uma solidez, a igreja já estava, né, confirmada. É isso que nós católicos pregamos. Constantino teve um grande papel na história, né, da igreja, sim, porque ele, né, se converteu e deu liberdade de culto à igreja. É bem diferente de fundar a igreja, né? É bem diferente de ter fundado a igreja. Então nós católicos cremos que a igreja foi fundada por Jesus Cristo, existiu bem antes de Constantino e continuou até os dias de hoje. E vocês dizem que vocês deformam a história, sendo que nessa deformação só piora para o lado de vocês, né? Só piora para o lado do protestante, porque se a igreja foi fundada por Constantino, você está crendo numa Bíblia que foi canonizada, que foi definida por uma igreja do homem Constantino, e não por a igreja de Cristo. Então é simples assim da gente perceber a grande, né, desordem que é o protestantismo, essa grande desinformação que o protestantismo, né, prega pelo mundo. Ah, Cristo não fundou a igreja. Ah, foi Constantino que fundou a igreja. Cada vez mais que vocês dizem isso, aí as pessoas vão percebendo no tremendo engano que vocês entraram, que foi ter sido enganado pelos homens, né? Aí funda, né, a própria igreja, sai por aí fora negando Jesus Cristo, negando a própria Bíblia, só em busca dos próprios interesses. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo, para vocês verem que o protestantismo é uma tremenda, né, barca furada, uma tremenda barca furada. Tudo que eles vai falar não vai ter conexão com a história, não vai ter conexão, né, com os textos bíblicos, não vai ter conexão naquilo que é natural, na ordem natural da coisa, né? O protestantismo é uma coisa bastante, né, irregular nesse mundo, é bastante contraditório nesse mundo, porque se só há um Deus, só há uma igreja verdadeira, né? O resto, né, é divindades pagãs querendo fundar sua própria igreja, né, para desviar o povo da casa de Deus. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí, esse é o entendimento católico de que a igreja primitiva de Cristo, ela subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É lá que estão os sacramentos que Jesus Cristo deixou. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.